Estava querendo saber se tinham lhe dado. Esse não, é me daqui, entregaram. não, você não te entregaram, né? Tá bom. Eu também costumo usar esse. Som, agora sim. Boa noite, irmãos. Dá uma boa noite direito, né? Boa noite, irmãos. É um privilégio estar aqui com vocês, poder participar essa noite aqui. Nosso coração também estava com grande expectativa em encontrá-los hoje. Então, nós estivemos orando em família por esse momento também. E como bem disse o pastor Heber, continuamos orando para que o Senhor nos dê um direcionamento, para que o Senhor nos dê um apontamento. Então, imagino que a gente tenha ainda uns minutos depois para conversar um pouco mais após o culto, então, e por vocês poderem me conhecer um pouco melhor. Mas hoje, agradeço ao pastor Heber o contato, ao conselho dessa igreja também o contato. Mas hoje eu queria conversar com vocês e eu queria começar esse sermão de hoje lembrando de uma obra clássica. Quem já leu esse livro aí? Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Quem já leu essa obra aqui? Alguém já leu? Aqui no Brasil é o Médico e o Monstro. Então, eu queria relembrar com vocês um pouco dessa obra. Quem escreveu esse livro marcou a história, foi um escocês que escreveu esse livro. O nome dele é Louis Robert Stevenson. Ele escreveu esse livro em 1886 e foi uma obra na época de grande repercussão, porque ele vai inaugurar, ele vai ser um dos livros ele vai inaugurar uma secção nova na parte de escritos. Ele vai misturar um pouco de drama, de suspense. É um livro curtíssimo, super recomendo você ler esse livro, assistir os filmes, né, porque esse livro ele também ganhou várias versões no cinema. E brevemente eu queria lembrar com aqueles que já leram e aqueles que não conhecem, um pouco da história desse livro. Então, Louis Robertson, ele escreve o livro e ele conta a história de um personagem principal que era o médico. E o médico chamava Dr. Jekyll. O médico tinha um grande amigo chamado Utterson, Dr. Utterson também, porque Utterson era advogado. Acompanhe comigo essa história que você vai ficar no mínimo curioso para ler ela depois em casa. Então, Dr. Utterson, que era o advogado do Jekyll, Dr. Jekyll, o médico, eles eram amigos e de repente chega até o advogado. Eu vou usar advogado, médico, para ficar mais fácil para a gente não usar as nomenclaturas. E depois vai até o advogado, o médico. O médico vai até o advogado e leva um testamento pro advogado dele, um amigo. E no testamento, ele deixa tudo que ele tem. Ele era um homem renomado, ele era um médico conhecido, ele deixa tudo que ele tinha, finanças, propriedades, para um homem que até então o advogado próximo, amigo do médico, não conhecia, que era o Mr. Hyde. Então no testamento ele fala assim: olha, se eu sumir ou morrer, tudo que eu tenho você entrega para Mr. Hyde. Utterson, que era amigo do médico, ficou muito curioso com esse testamento, porque, veja bem, como que ele não saberia quem era o Mr. Hyde, né? Quem era Hyde? Utterson não conhecia Hyde. E Louis Robert Stevenson, ele escreve esse drama dentro dessa perspectiva. Quem é Hyde? Por que Dr. Jekyll deixa toda a herança dele para Hyde? E então o advogado começa a investigar um pouco da história desse Mr. Hyde, e ele descobre que Mr. Hyde era um homem perverso. E o autor, pelo menos, narra dois momentos assim curiosos, né, em que Mr. Hyde, andando pela rua, ele passa por cima de uma criança. Ele passa por cima de uma criança. E em outro momento, Mr. Hyde, ele está envolvido num esquartejamento de um idoso. Ele era um homem muito curioso. A fisionomia dele no livro não é bem descrita, e a mágica do texto está ali. As entrelinhas do texto está ali. Então o autor deixa nas entrelinhas de quem era esse Hyde. O livro, quando você começa a degustá-lo, começa a apreciar, a literatura chega ao final, quando uma das empregadas do Dr. Jekyll chama o Utterson porque ela ouve uns barulhos no porão da casa, né, como se fosse o porão da casa, e ela chama o Utterson, e quando o Utterson chega, ele descobre
que o que você já está imaginando, mas faz essa ideia disso na época, né? E no final do livro, ele descobre que Dr. Jekyll era o Mr. Hyde. Eles eram a mesma pessoa. Então, a grande questão era que Dr. Jekyll era um homem bom e ele gostava de ser um homem bom. Ele gostava de estar em evidência na sociedade. E para não correr o risco de decepcionar as pessoas, ele inventou uma solução mágica que pudesse deixar um lado ruim dele extravasar. Então, o que era o Mr. Hyde? O Mr. Hyde era uma estratégia do médico, o monstro era uma estratégia do médico em extravasar toda a maldade dele, para que quando ele retornasse a ser o Dr. Jekyll, o médico, ele pudesse manter as aparências, ele pudesse ser uma pessoa agradável. É uma estratégia muito... A solução que o médico encontra não é tão convencional a nós hoje, mas existem alguns pontos que a gente precisa entender sobre essa obra. É muito interessante, o autor não escreve isso, mas o livro ele deixa nas entrelinhas a necessidade em um autoexame do médico. Veja bem, que a história só faz sentido porque em algum momento da sua trajetória, o escritor não escreve, não faz menção disso, mas veja bem que em algum momento da sua trajetória, o médico precisa fazer uma reflexão sobre quem ele é. A ponto dele chegar à conclusão e dizer assim, olha, eu sou mau, eu sou bom, mas eu também sou mau. E a partir desse autoexame, dessa análise sobre quem ele é, e da sinceridade de descobrir e de se dizer como uma pessoa má, ele vai atrás da solução. Ele vai atrás de uma solução para a maldade do coração dele. Uma outra reflexão, a gente falou, é essa busca de solução, e ele é profundo na análise dele, né? Então você imagina que essa reflexão ela é muito profunda. Para o cara parar, o sujeito parar a vida, fazer uma análise das suas trajetórias, fazer uma análise das suas respostas, fazer uma análise de como ele tem lidado com o ambiente e chegar à conclusão e dizer o seguinte, eu sou uma pessoa má e eu preciso ter uma solução para isso. É extremamente profundo. O Dr. Jekyll confronta um homem moderno. Por que ele confronta um homem moderno? Porque o homem moderno ele foge da verdade. Por que ele confronta o homem moderno? Uma obra tão antiga, por que ela nos confronta hoje? Porque ainda em 1886, e numa obra de ficção, o autor ele é capaz de dizer que existia um momento de autorreflexão sobre quem se é, sobre o que se está fazendo. E o grande contrassenso com a modernidade hoje, essa obra tão, de repente, tão atual, e vale a nossa leitura de novo, o grande contrassenso é de encontrar um homem moderno hoje, que não tem tempo para fazer autoanálise, que não tem tempo para fazer as próprias reflexões sobre quem que é, sobre o que eu faço, sobre as minhas respostas diante daquilo que me chega. Então, ele se nega o tempo todo. Esse homem moderno, ele não vai fazer reflexão de quem ele é, hora nenhuma, porque o grande objetivo dele é se negar. Ele não vai fazer reflexão sobre se ele tem tido atitudes más. Ele vai deixar a vida levar. Ele está ocupado com seus afazeres e ele não vai parar para fazer Ele não vai parar, o homem moderno, ele não vai parar para fazer uma reflexão profunda sobre quem é. Esse livro, ele também é um contrassenso porque ele mostra como que nós, de maneira mais atual e abrangente, como nós somos rasos nas nossas reflexões. Enquanto o médico conseguiu ter ele conseguiu chegar no ponto e ter a criticidade, a crítica e dizer que é mau, o homem moderno, ele não vai em busca dessas análises sobre quem que é. Isso é muito importante, porque esse homem moderno, de que maneira ele vai fugir dessa reflexão? Eu consigo pensar em duas maneiras que ele vai fugir dessa reflexão. A primeira maneira que ele foge da reflexão sobre quem é e o que está fazendo aqui, e sobre como ele tem conduzido a própria vida, o homem moderno, a primeira reflexão que ele vai fazer, o primeiro engano que ele vai ter, é criar modelos próprios.
Então, veja bem, vê se você entende onde eu quero chegar. Por que que o homem moderno não diz que é mal? E ainda um autor, há mais de 100 anos atrás, já dizia isso para a humanidade. E não só ele. Freud também disse isso para a humanidade. Disse isso para nós quando ele falou que a sociedade não consegue viver em liberdade. Sabe por que Freud disse que a sociedade não consegue viver em liberdade? Porque nós temos dificuldade de dominar os nossos desejos. Freud vai dizer que a sociedade sem regras, sem lei, é utópico. E sabe por que ele diz que é utópico? Ele não dá nome para isso. Eu consigo dar um nome para isso. A Bíblia consegue dar um nome para isso. Mas você sabe por que ele vai dizer, ele vai falar da utopia de se viver uma real liberdade? Porque ele vai dizer no livro dele assim, que o homem tem desejos. E que uma hora os meus desejos vão de encontro aos seus desejos, e se nós não tivéssemos leis para reger a nossa sociedade, não seria possível viver em sociedade. A reflexão que eu quero te levar a fazer nesse primeiro momento é essa crise da busca do eu que o homem moderno vive. Ele cria modelos para ele, para conseguir confortar a crise da própria maldade. Ele vai se julgar bom. Você vai procurar o teu amigo, o teu colega de trabalho, qualquer pessoa, e você vai perguntar se ele se considera uma pessoa boa, e 99% das vezes ele vai falar assim, eu sou bom. E sabe por que ele é capaz de dizer que ele é bom? Ele é capaz de dizer que é bom porque ele criou os próprios modelos na consciência e usa esse modelo para refletir sobre ele. Só que nenhum desses modelos que o homem moderno usa não muda o fato dele ser pecador. Ele pode levantar os próprios modelos quantas vezes ele quiser para conseguir esconder o eu interior dele, para conseguir esconder o monstro dele. Ele não vai encarar o monstro dele hora nenhuma, porque os modelos que ele usa como padrão de bondade, nunca esses modelos vão dizer para ele que ele é pecador. Ainda que ele se engane a respeito de si mesmo, não muda o fato dele ser um homem pecador. O homem moderno é raso, ele não tem reflexão sobre o eu, ele falsamente entende que ele é bom, porque ele ainda não conheceu Jesus Cristo de Nazaré. E ele foge desse conhecimento. Não muda o fato dele ser pecador e de ter a necessidade da redenção. Ainda que ele se esconda atrás dos próprios modelos, ainda que ele crie os seus próprios modelos de bondade e se coloque ali dentro para viver uma vida confortável, ele nunca vai conseguir, dentro dos seus modelos, se eximir do fato de ser pecador. Ele continua pecador, a maldade ainda continua no coração dele, os desejos escusos ainda continuam no coração e na consciência desse homem, ainda que ele se julgue bom, em determinados momentos em que ele puder tirar um pouquinho a mais do caixa, sem ninguém perceber, ele vai achar que isso não é maldade. Afinal, o país todo está vivendo uma grande crise de corrupção, então ele vai tirar o dele, e aquilo para ele não é problema. A necessidade de redenção leva a gente para um único lugar, que é a cruz de Cristo. O homem moderno cria os seus modelos de bondade, mas isso não exime dele o fato dele ser pecador, dele ter necessidade de redenção, e dele encontrar o único modelo perfeito na cruz de Cristo. A cruz de Cristo confronta o homem moderno. A cruz de Cristo traz um personagem, com todas as aspas ao personagem, por favor. Mas a cruz de Cristo traz Jesus. E Jesus é o modelo perfeito. Ainda que ele se julgue bom, quando ele encontra a cruz de Cristo, quando ele encontra Jesus de Nazaré, nós nos rendemos a quem de fato nós somos. A única pessoa que pode revelar quem você é de fato é Jesus. Você nunca vai conseguir se conhecer sem que Jesus mostre quem você é. E sabe por que isso? Porque ele é o nosso padrão. Então, quando eu olho para ele como padrão e volto a olhar para mim de novo, eu consigo me conhecer. O conhecimento de Jesus, que viveu nessa terra como homem, como Deus, morreu, sofreu as dores, disse à morte no terceiro dia que ela não tinha espaço com ele,
e venceu a morte ao terceiro dia pelo Espírito de Deus, foi assunto aos céus e trouxe para nós o Espírito Santo. Então ele inaugura uma nova perspectiva dentro do homem. Veja bem que a primeira parte dessa conversa, eu falei sobre aquele homem que não se reconhece como mau, como pecador. Agora eu vou entrar numa nova fase dessa conversa. Essa nova fase é sobre eu e você que já conhecemos a Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, uma nova perspectiva nos é trazida dentro desse confronto do monstro e o médico. Dentro dessa trajetória entre querer fazer coisas boas e querer fazer coisas más. E a cruz de Cristo, como eu disse, revela Jesus como modelo e ele revela quem nós somos. E ele traz e inaugura uma nova perspectiva do monstro e o médico. Quando nós somos selados com o Espírito Santo de Deus e nós tomamos consciência de quem nós somos, agora nós já não vivemos em paz. Nós vivemos em paz com Deus, que nos redime por meio de Jesus. Mas agora existe uma nova guerra. Uma nova perspectiva do Jekyll and the Hyde. Uma nova perspectiva do médico e o monstro. Porque agora os dois são revelados em mim, através da figura de Cristo Jesus. Cristo Jesus revela para mim que agora habita em mim o Espírito de Deus, que quer agradar a Deus, e o mesmo Jesus revela em mim a necessidade de perdão, porque eu sou um pecador por natureza. Jesus vai dizer para mim no Evangelho, para mim e para você, que todos nós somos pecadores. Em uma nova perspectiva do Espírito e a carne, o médico e o monstro voltam agora para nós. Os dois habitando dentro de mim, dentro de você. E eu quero trazer umas perspectivas sobre como vencer o monstro. Porque uma nova guerra é travada dentro de mim e dentro de você. A perspectiva do Espírito de Deus que quer agradar a Deus e a perspectiva da sua carne caída que gosta de pecar. E a perspectiva da tua carne caída que gosta de desagradar a Deus. Duas naturezas completamente opostas. Dentro de você habita o desejo de servir o Senhor, de ser agradável aos olhos deles. Mas dentro de você existe uma força muito forte, que é a sua carne, que quer desagradar a Deus. Eu consegui pensar em 3 personagens dentro desse novo cenário, dentro dessa nova configuração. E agora a gente vai abrir a Escritura Sagrada. O primeiro personagem é a negligência. Então veja bem, como que você vai lidar com a nova guerra do médico e o monstro dentro de você? Como que você vai lidar com essa nova perspectiva que a cruz de Cristo traz para mim e para você? A primeira maneira é negligenciar. Existe nesse novo retrato, e eu queria mesmo que você pensasse como um retrato, nesse novo retrato existe um personagem que negligencia essa guerra e essa batalha espiritual que acontece dentro de você. Você aceita Jesus, mas ainda que eu tenha aceitado Jesus e o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu levo a vida do meu jeito. Eu venho ao culto domingo, faço a minha obrigação, dou o dízimo, venho ao culto, dou o dízimo, bato ponto, mas a segunda-feira não é domingo, e a segunda-feira eu volto para o meu trabalho, e a segunda-feira eu volto para a faculdade, e a vida volta a seguir do jeito que ela é, e de repente a rede social disfarça um pouco daquilo que você de fato é, esconde, omite. A perspectiva desse novo personagem dentro da guerra entre o médico e o monstro são aqueles que negligenciam essa guerra. E negligenciar essa guerra já é perdê-la. Negligenciar que uma vez chamado por Jesus, o modelo perfeito, uma vez Jesus me revelando que em mim eu sou pecador, existe uma força pecadora, uma vez que Jesus me mostra que nele há redenção e por meio do sacrifício dele eu recebi o Espírito, e eu finjo que não acontece nada dentro de mim, você já está errando. Romanos vai começar, o apóstolo Paulo vai começar em Romanos contar uma belíssima história para uma igreja que ele não plantou, ele não era o plantador daquela igreja. Ele precisou resolver uns problemas doutrinários lá. E se você quer aprender de doutrina mesmo, leia, altamente recomendado para você ler Romanos.
E no capítulo 6, do verso 22, ele começa esse devaneio, eu vou chamar com todas as aspas também de devaneio, mas perceba o espírito de Paulo quando escreve isso. Mas agora, vocês foram libertados do pecado e se tornam escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Agora que Jesus revela para mim que existe uma ordem dentro de mim, em que a lei, em que a carne milita contra o espírito, se eu vivo a minha vida dentro da igreja, vindo todos os domingos, batendo ponto em todas as programações, mas negligenciando essa grande verdade, eu não entendi a mensagem do evangelho. Então é como se a gente pudesse trazer aquela placa assim, né? Volte para o início. Você não entendeu nada, volta lá no início. Se você vive uma vida negligenciando essa guerra espiritual, achando que não tem nada a ver, porque agora, nesse novo discurso moderno, é bonito falar que não tem nada a ver. É bonito, é intelectual falar que não tem nada a ver. Principalmente quando se trata de pecado e de Bíblia. Tá na moda falar que não tem nada a ver. Mas se você fizer uma análise sincera sobre os seus comportamentos, se você fizer uma análise sincera sobre as suas atitudes, sobre como você tem lidado, a melhor mensagem que pode aparecer para nós agora é: volte no início. Você não entendeu nada da trajetória. Volta e aprende mais sobre Jesus. E aprende mais sobre a sua natureza caída. Não negligencie que a tua carne deseja servir ao pecado. Não negligencie que a tua carne deseja, desde os primórdios da história bíblica, que a tua carne deseja arduamente desagradar a Deus. Se você não tem essa perspectiva, se você é daqueles que deixa a vida me levar, se você acha que ser cristão, basta você vir os cultos, bater o seu ponto e ir embora, e se você não entende que dentro de você existem duas forças opostas, isso não tem nada a ver, isso não me toca, eu vou dizer sinceramente para você, volte ao início. Pergunte quem é Jesus, o que ele fez e do que ele te salvou. Porque você não entendeu nada. Mas existe um outro grupo muito interessante dentro dessa nova perspectiva do Jekyll and Hyde, do médico e o monstro dentro de você. O segundo grupo é um grupo que gosta, ele tem a percepção, veja bem, ele entende que dentro dele tem uma natureza que deseja o pecado. Ele entende que dentro dele tem uma natureza que deseja o Espírito Santo de Deus. Que deseja agradar a Deus. Só que o jeito que ele tem para resolver essa guerra é usando regras. Leis. Mas pastor, como assim usando regras e leis? Vou dar um exemplo simples para fazer luz ao que está acontecendo aqui. Alguma virada de ano você já fez uma promessa? Porque virada de ano ela tem essa incrível perspectiva de mudar vidas, assim, né? Acho que ninguém pode se eximir dessa pergunta, fugir dessa pergunta. Toda virada de ano a gente faz aquelas promessas, de repente a gente não fala, mas a gente fica esse ano eu quero que o meu time de futebol ganhe. Essa é mais difícil, né? Ainda mais quando se trata do meu em questão, que é o Vasco. Nós estamos perdidos, irmãos. É uma tristeza atrás da outra. Mas olha só, eu sou consciente do monstro. Eu sou consciente do monstro. É uma tristeza aquele time, irmãos. Quando foi 1-0 ontem, eu já desisti. Falei, é mais uma goleada. Mas aqui, você já fez essas promessas assim, que você falou assim, bom, agora parou, agora acabou. Agora eu decidi a mudar isso. Isso na minha vida não vai ser assim mais. Agora eu quero trazer essa mesma questão para os seus pecados. Você já lidou em algum momento da sua trajetória cristã e você pecou, e você ficou triste pelo seu pecado, e aquilo tirou a tua paz, e aí você falou assim, agora eu decido não mais. E bate o pé igual criança. E aí a primeira semana vai tudo bem, a segunda também. Mas na terceira você volta na mesma coisa. E aquilo causa uma dor, porque o Espírito Santo habita em nós, e graças a Deus por isso. Mas veja bem que você lida com o seu monstro, dando regras para eles. Imagina só o médico dando regras para o monstro. Isso nunca ia dar certo.
E, na verdade, não deu. O autor do livro fala que chega um determinado momento da história que o médico perde o controle do monstro. O monstro começa a vir sem o médico conseguir mais. Veja bem, que todas as vezes que você tenta lidar com o seu pecado, com o seu monstro, dando regras para eles, essas regras vão ser quebradas por você mesmo e vai causar tecnologias. E vai causar frustração e cansaço. Olha o que o apóstolo Paulo escreve dentro dessa mesma perspectiva no capítulo 7. Veja bem. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom. Então ele deseja ardentemente fazer o que é bom, mas não consegue fazer, pois o que faço não é bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Aqui o apóstolo Paulo, ele que tem grande experiência com obedecer regras e leis, ele traz para nós o seguinte: todas as vezes que eu estabeleço uma regra para mim, que é fazer o bem, o que ele está falando é isso. Ele estabeleceu uma regra para o corpo dele. Qual é a regra que o apóstolo Paulo estabelece para o corpo dele? Eu decido fazer o bem. E todas as vezes em que ele estabelece uma regra para o corpo dele, para fazer o bem, ou mesmo estabelece uma regra para não fazer o mal, ele quebra. Ele diz assim: olha, eu estabeleço regras para fazer o bem e não consigo. Eu estabeleço regras para não fazer o mal e não consigo. Isso é muito simples, irmãos. A regra não vai mudar o seu interior. As leis não mudam o seu interior. As regras e leis, elas têm uma ação periférica em você. O seu interior, o monstro ainda continua lá, e na primeira oportunidade, ele vai sair para quebrar essas regras e essas leis. Há uma perspectiva aqui muito interessante quando se trata da igreja. A igreja não serve para estabelecer regras de conduta para a sua vida. A igreja não está aqui para... Vamos colar aqui nesse mural aqui atrás, as regras para você fazer parte da Libertas. Todas as vezes em que a gente tentou lidar com regras, a gente deu errado. O apóstolo Paulo é o maior testemunho disso. E o que está acontecendo aqui em Romanos, ele está se debruçando sobre o tema e está rasgando o coração aos romanos. Ele está dizendo o seguinte: olha, todas as vezes em que eu tentei cumprir regras para agradar a Deus, todas as vezes em que eu cumpri os mandamentos, achando que estava agradando a Deus, e na verdade, aquilo não fazia luz ao que deveria fazer, ao que de fato Deus queria do meu coração. Todas as vezes em que a gente cria regras para tentar mudar o monstro ou controlar o monstro, vai levar você a um cansaço e a um legalismo espiritual. E uma parte aqui no legalismo é muito interessante também, porque o cara que tenta lidar com monstro, com regra, o cara que estabelece as próprias regras, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não, estabelece as próprias regras sobre tentando limitar o seu monstro, tentando domar o seu monstro, mas tentando domar ele com regras. Esse cara, via de regra, ele vai estabelecer as mesmas leis para o próximo. Você entende o que eu falo? Via de regra, esse cara que tenta estabelecer leis para dominar o seu monstro, ele estabelece essas mesmas leis para dominar o monstro do outro. E como que ele lida com o próximo? Ele lida com o próximo apontando o monstro do outro, dizendo: olha, o seu monstro, o seu monstro, o seu monstro. O segundo caminho para vencer o monstro também não vai funcionar muito bem. Nem o primeiro funcionou. O legalismo não funciona, as leis também não funcionam. Então, de repente, você pode estar se perguntando aí: pastor, como que eu vou conseguir vencer esse monstro? Qual a perspectiva que a Bíblia traz para nós, para eu conseguir dominar o meu mal? E existe um caminho para dominar esse mal. Esse caminho eu quero ler com você no capítulo 7, no verso... Agora foi. Capítulo 7, verso 21 ao 23. Então, veja bem, entenda o apóstolo Paulo se rasgando sobre o assunto. Ele está falando dele ali, tá? Então, olha só. Assim,
encontro esta lei que atua em mim. Então ele chega àquela conclusão. Quando eu estabeleço regras para fazer o que é bom, eu não consigo. E quando eu estabeleço regras para não fazer o que é mal, eu também não consigo. Então, diante disso, qual é a conclusão que eu chego? Eu chego à seguinte conclusão. Eu encontro uma lei. E é muito interessante quando ele fala encontro ali, a palavra no grego lembra eureka. Assim, é como que ele descobriu o que é o negócio. Eu encontro uma lei. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Olha a regra que ele encontra. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto comigo. Pois, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo, então ele fala assim, eu quero agradar a Deus, mas eu percebo uma outra coisa. Eu vejo uma outra lei atuando junto com essa lei aí de agradar a Deus. A outra lei domina o meu corpo, está nos meus membros, e ela guerreia. Essa lei fica guerreando, a minha mente e o meu corpo, eles tornam-se prisioneiros dessa lei do pecado, que atua nos meus membros. A conclusão que o apóstolo Paulo chega aqui, irmãos, é dizer o seguinte, olha, eu não consigo estabelecer regras para dominar o meu monstro. Mas olha só que bonito que acontece no verso 24. Quando ele chega a essa conclusão, ele percebe que não é ele fazendo alguma coisa. Porque todas as vezes que ele tentou, por ele mesmo, levantar regras, ele se deu mal. E aí ele chega a uma grande conclusão, e linda. Miserável homem que sou. Qual a conclusão que eu chego? Eu tento fazer bom, não dá, eu sou um homem miserável. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem vai me livrar do corpo dessa perdição, em outras traduções? A conclusão que ele chega é de que ele é um homem miserável. Essa palavra miserável no grego, ela é fantástica. Ela talaiporos, que chama no grego a palavra. Essa palavra, talaiporos, nas tragédias gregas, elas eram usadas dentro dos teatros gregos para mostrar um homem com muito, a ideia da palavra era um homem que trabalhou muito, 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 muito e se cansou e não conseguiu resolver o problema. A ideia do talaiporos no grego é um homem que tentou trabalhar, ele tentou fazer. E uma tradução mais literal é andar com calos. É um homem que está calejado de tanto que ele trabalhou para tentar fazer o que é bom. A conclusão que o apóstolo Paulo chega no verso 24 é dizer o seguinte, eu não consigo de mim mesmo. Irmãos, eu não posso deixar de falar isso, mas isso aqui atinge em cheio o homem moderno que se acha autossuficiente. Que ele acha que ele mesmo vai resolver todos os problemas. Em algum momento da vida dele, ele vai se ver, ou em vários momentos, ele vai se ver cansado de trabalhar e não mudar. E mais, esse versículo aponta para uma solução. Desgraçado, esgotado pelo trabalho duro. Ele vai nos levar em Mateus capítulo 5, verso 3. Jesus no Sermão do Monte. Um sermão extremamente marcante para o ministério de Jesus. Ele faz um confronto direto no Sermão do Monte. E no Sermão do Monte ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um estudo um pouco mais profundo nesse bem-aventurado, pobre. A ideia do pobre ali é um pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele não consegue prover o sustento para ele mesmo de maneira alguma. A palavra também é miserável em outras traduções. A bem-aventurança que Jesus ensina ali, bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurado aquele que não vê mais nele mesmo o que fazer para se suster. Bem-aventurado aquele que olha para si e se reconhece pobre, 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 tão miserável que ele não sabe o que vai comer. Esse homem bem-aventurado é exatamente aqueles a quem Deus procura, porque esse homem bem-aventurado, ele já se desfez de todo o ego dele. Ele já não tem mais nada dentro dele que tenha valor, e esse homem pobre, esgotado, sem saber o que vai comer daqui uma hora, é esse a quem Deus fala, esse vai habitar no reino dos céus, porque esse vai reconhecer suficiência, não nele mais, mas ele vai reconhecer suficiência em Cristo Jesus. Miserável homem que sou. A resposta dele continua no versículo 25. Então, quando ele faz esse desabafo, irmãos,
ler essa passagem como um desabafo de Paulo. Quando ele faz esse desabafo, ele chega no 25 com essa linda conclusão. Eu tenho uma lei dentro do meu corpo que não me impede de fazer mal. E todas as vezes que eu estabeleço regras para fazer o bem, eu não faço. Aí ele fala assim, eu sou miserável. Quem vai me livrar de mim mesmo? Quem é que vai me livrar do monstro que habita em mim? A resposta no 25. Graças a Deus por Jesus, nosso Senhor. A resposta que a palavra de Deus traz para nós essa noite sobre o monstro que habita em você não está nas regras que você estabelece para mudar. Todas as vezes que você tentar mudar por você mesmo, vai dar errado, vai levar cansaço, vai levar esgotamento, vai levar legalismo. Mas simplesmente quando você se lança confiadamente no evangelho da graça do nosso Senhor Jesus, a ideia aqui, irmãos, é quando você faz uma oração sincera e diz, Deus, já não há nada mais em mim que eu consiga fazer. Tudo que eu pude fazer eu fiz, Senhor. Eu estou esgotado. E agora eu me lanço nos braços da tua graça, Senhor. Só o Senhor pode dar jeito em mim mesmo. Eu sou mentiroso. Adoro contar mentira. E toda segunda-feira que eu levanto e falo, essa semana eu não conto mentira. Ah, Senhor, eu não consigo, porque em mim habita uma lei que gosta de quebrar as tuas leis. E simplesmente no fato quando você ora e chora, e você sabe do que eu estou falando, que você já não suporta mais o seu pecado. É nessa hora que o evangelho vai transformar a sua vida. Porque o próprio apóstolo Paulo já afirmou em outros momentos que o evangelho é transformador. A única coisa que pode mudar você, a única coisa que pode controlar o monstro que você é, e você sabe que você é. Sabe essas coisas que só você sabe? Sabe essas coisas que você... Irmãos, quando eu faço análises profundas a respeito de quem eu sou, eu me vejo uma pessoa que eu nunca figuraria ser. Você está me vendo aqui hoje pregar, você está fazendo suas conclusões sobre mim. Isso é normal, a gente sempre faz. Eu também estou fazendo as minhas sobre vocês. Mas olha só, eu estou mostrando aqui o meu melhor lado, irmãos. E de vez em quando eu paro, estou mostrando, é exatamente isso. E de vez em quando eu paro, sento no meu sofá. O Davi não está em casa, com certeza, nessa hora. Reflexão, né? E aí eu sento no meu sofá e eu começo a pensar que eu já ajudei as pessoas pensando em troca. Você acredita nisso? Você acredita que eu já fiz isso? Eu já ajudei alguém. E sabe o que é o mais doido desse negócio? É que eu ajudei uma outra pessoa. Eu sabia que eu estava ajudando porque eu queria alguma coisa em troca. Mas sabe o que eu dizia para mim mesmo? Não é. Mas era. A única coisa que pode mudar, você sabe isso? Isso que você tem. Isso que você tem. A única coisa que pode mudar isso aí que você tem, e que ninguém vê, sabe? Porque está aqui dentro, olha. Eu fiz uma coisa boa, ajudei um amigo, mas está todo mundo achando assim, poxa, o pastor é legal, né? O pastor ajudou esse cara. Mas dentro da minha cabeça está assim, ele vai ter que me devolver isso uma hora ou outra. Sabe isso que só passa aqui dentro? Ninguém sabe, só eu. Esse monstro que a gente gosta de maquiar, esconde ele. A única coisa que pode mudar esse monstro e controlar esse monstro é o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. É quando eu falo assim, Senhor, eu sou interesseiro mesmo, Senhor. Eu ajudei aquele senhor ali, eu ajudei aquele próximo, mas eu estava pensando na volta. Senhor, eu tento não roubar, mas eu roubo e me engano a mim mesmo dizendo que é só uma ajuda. Daqui a pouco eu devolvo para o caixa. Tiro 50, porque eu estou precisando muito, mas daqui a pouco eu devolvo para o caixa. E aí você finge que esquece. Sabe o que eu estou falando? Você sabe? Sabe o que eu estou falando? Você finge que esquece. Você lembra, mas você finge que esquece. Esse aí, isso aí é a lei do pecado. E ela só vai mudar, não quando você estabelecer regras para você mesmo, mas o dia que você entender que é só o evangelho da graça que pode mudar você. Irmãos, eu poderia pregar um pouco mais. Sabe por quê? Porque o evangelho da graça, ele opera em nós por meio do Espírito Santo. Porque veja bem, se eu tenho um confronto dentro de mim, que é carne e espírito, como vencer a carne? Fortificando quem? O Espírito. O apóstolo Paulo em outros momentos vai dizer isso. Não vos embriagueis com vinho, mas ele não está falando de vinho ali. Aquele versículo ele não está falando de bebida alcoólica.
Mas o principal objetivo dele ali é falar no enchimento. Ele está falando assim, olha, vocês ficam usando vinho, mas veja bem, existe uma coisa que é muito melhor. Existe uma alegria muito superior. E ele fala assim, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O único jeito que a gente tem para vencer o Hind, para vencer o monstro, é nos lançar o Evangelho da Graça e buscar diariamente o enchimento do Espírito Santo de Deus. E aqui é um ponto que a gente poderia ainda estender mais, porque que negligência nós temos tido com ele. Só para você dar um exemplo rápido. Irmãos, eu gosto disso aqui, tá? Se deixar eu fico, hein? Só para te dar um exemplo rápido. Assim, ó. Você não admite isso. Mas também você já fez escala de poderes. Como assim escala de poderes? Primeiro o chefão é quem? Da Trindade. Fala aí para mim. Quem que é o chefão da Trindade, gente? O soberano, o Pai. Isso, Deusão, chefe. E depois, com um pouquinho menos de poder, quem? Jesus. E em terceiro lugar, de vez em quando a gente lembra dele. Você sabe o que a Escritura diz para mim e para você? Que os três são iguais em poder. Deus Pai não tem mais poder que o Deus Espírito. O Deus Pai tem o mesmo poder que o Deus Filho, que tem o mesmo poder que o Deus Espírito, e dentro da Trindade eles se exaltam. Eles exaltam ao outro. O Espírito exalta ao Pai e exalta ao Filho. O Filho exalta o Pai e exalta o Espírito. O Pai exalta o Filho e exalta o Espírito. Os três são iguais em poder. Mas por que então que a gente leva a nossa vida espiritual dando uma ênfase grande ao Pai? Isso não há problema, irmãos. Mas também lembrando do sacrifício de Cristo, isso também não há problema. Mas negligenciando completamente a atuação do Espírito Santo de Deus hoje. A palavra de Deus diz para mim e para você que os discípulos só conseguiram fazer alguma coisa do que você entende de propagação do Evangelho depois que aconteceu o Pentecostes. Antes eles eram uns grandes medrosos. E Jesus fala assim, vai para lá, fica reunido e não sai de lá, porque eu sei que vocês sozinhos não vão conseguir. Olha a ordem de Jesus. Vai para lá, fica lá, até que do céu seja derramado sobre vocês o Espírito. Porque se vocês forem agora sem o Espírito, não vai dar em nada. Vocês são medrosos, já demonstraram isso para mim várias vezes. E eles vão para aquele lugar, vão para aquela casa, e o Espírito desce sobre eles. E agora nós temos um Pedro que não teme mais a morte. Morrer para Pedro não era nada. Ele vai pregar o Evangelho da graça do Senhor Jesus e da ressurreição aos mesmos homens que mataram Jesus. Os outros discípulos a mesma coisa. Eles saem propagando o Evangelho. Mas vocês estão matando cristãos. Matando nada, eu vou sair pregando o Evangelho. Eles perdem o temor dessa vida terrena. Porque o Espírito Santo de Deus dá a ele o consolo de uma vida que é eterna. O Hind não vai sair de você enquanto você estiver aqui. Mas o Espírito Santo de Deus dentro de você vai te ajudar a ser melhor aqui para o próximo. O Espírito Santo dentro de você vai te trazer esperança de que ele é só o selo da promessa. O selo da promessa de quê, pastor? O selo da promessa de uma vida que não é aqui, que é uma vida eterna. Então, irmãos, só para mostrar para você que o Paulo reflete sobre o Espírito, lá no capítulo 8, 6, 7, 8. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão. Olha o que ele diz. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eu quero deixar 3 perguntas para você essa noite. Você já buscou se conhecer em Cristo Jesus? Você já pediu Jesus para revelar quem você é? Você já fez essa oração, Senhor? Você já fez aquela oração do salmista assim, Senhor, esquadrinha o meu coração. Vai, Senhor, faz uma varredura. Senhor, às vezes eu não tenho a capacidade de ver que eu tenho sido um filho tão mau, Senhor. Às vezes o pecado que há em mim me leva a pecar e mais ainda, cega as minhas vistas para aquilo que de fato eu sou. Você já se procurou se conhecer em Cristo Jesus? Você já pediu a Ele para revelar quem é você? Segunda reflexão.
De que maneira você tem vivido com o seu monstro? Como é que você tem lidado com ele? Com negligência, com regras, com legalismo? E esse legalismo que afetou você está afetando o outro agora, porque você está sendo um grande legalista e você é um fiscal. Como tem sido a sua busca pelo Espírito Santo de Deus? Porque para ganhar o Hind, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem achado ainda que ele é um terceiro poder da Trindade? O Espírito Santo de Deus, irmãos, e eu quero fechar com isso. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus habitando em você. Você já pensou sobre isso? O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus Pai. Tem a mesma natureza que o Deus Pai, só que agora ele está dentro de você. Queria orar pela sua vida, queria que você pudesse ficar de pé, assim. Um momento que você... Som. Queria convidar a equipe de louvor.